Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para falar de Roger Schmidt e sobre os desafios que se apresentam para a época 23-24. Para isso, conto aqui com a companhia do meu amigo João. João, olá meu amigo, bem-vindo. Olá, Sérgio, e olá, malta que vai ouvir e ver este pequeno tema quente, mas um tema quente saboroso, que é em cima de ser campeão. Mas, como eu costumo dizer, quando se ganha não está tudo bem, nem quando se perde está tudo mal. E é um bocadinho aqui que nós queremos abrir a discussão, construtiva sempre, que é perceber onde é que o Roger Smith na próxima época tem que melhorar para fazer evoluir um Benfica que esteve muito bem na época passada, mas que quer ser melhor ainda nesta época. E é por aí que vamos. Yeah. Muito bem, hoje estamos a fazer a fazer esta transmissão em direto no Patreon e, portanto, estou aqui a verificar se está tudo ok antes da gente dar andamento aqui à nossa coisa. E está, sim, senhor. Muito bem. Se alguém, entretanto, aparecer, João, que já sabes que isto é um meio um bocadinho mais fechado, contamos também com a participação da malta aí no chat. Já sabem que podem usar o chat e estando à vontade aqui para conversar um bocadinho connosco. Nós desta vez optámos por fazer no Patreon. E depois, à posterior, vamos publicar no YouTube de uma forma normal, mas também para dar um bocadinho mais de atenção também a vocês e às vossas opiniões, que muitas das vezes, no meio da confusão toda, que é um chat com 500 e tal pessoas, não o conseguimos fazer. Portanto, agradecer aí ao Matthew Wall a dizer que o som está ok. Obrigado, já sabes, contamos também com a tua opinião aí no chat, se tiveres interesse em acompanhar aqui a nossa conversa. João, nós quando pensamos neste tema quente é porque Roger Schmidt chegou e encantou os benfiquistas e acho que para quem gosta de futebol, digo eu, ao longo desta última época, a crítica construtiva benfiquista dizia que várias vezes Roger mexia mal na equipa. É por aqui, ou este é um dos pontos fundamentais que o técnico alemão tem de crescer em 23-24? Olha, Sérgio, sim, é por aí e isso leva-nos a vários níveis. Ou seja, tu percebias que no momento pior da época passada, Roger Smith, lembramos aqui de Porto, Chaves, a eliminatória também com o Inter, muitas vezes Roger Smith sentiu-se perdido. Lembro-me, por exemplo, em Chaves, ter colocado o Tankstead à frente do Musa e ninguém tinha percebido a razão daquela substituição. E eu acho que é aí que o Roger Smith também terá que evoluir. E tem tudo para evoluir. Ou seja, na época passada, o que é que nós criticávamos? Chegámos ali, principalmente até na primeira fase da época, estávamos a jogar um grande futebol, uma grande identidade de jogo, pressão constante, várias goleadas, futebol de encantar, organização defensiva muito boa, poucas oportunidades conseguidas, mas havia uma questão que os benfiquistas, e quem olhava para a equipa percebia, há poucas soluções no banco. Olhámos até, eu lembro-me do jogo em Braga, por exemplo, pá, o Chiquinho se calhar é das melhores soluções que temos no banco em Braga. E isso não pode acontecer num clube como o Benfica. O Benfica na altura reforçou com os dois nórdicos e com o Guedes no mercado de janeiro, mas mesmo assim nós notávamos que faltava ainda alguma extensão no banco em termos de qualidade. E o que o Benfica está a trabalhar nesta época é para dar mais soluções ainda de qualidade ao Roger Smith. E por aí, ou seja, dando mais soluções, o Roger Smith já não tem desculpa de não ter capacidade, não ter soluções de qualidade no banco para fazer melhores substituições. E não aquelas substituições muitas vezes pensadas já antecipadamente. Pá, o jogo vai correr bem e, portanto, eu vou tirar o Gonçalo Ramos e vou pôr o Musa. Eu vou tirar o Di Maria e vou pôr o Neres. Imagina isto. Não, o jogo às vezes pode não correr bem. E é quando não corre bem que o Roger Smith tem que demonstrar isso. Tem que ter aquela habilidade estratégica e com mudança de peças, às vezes com uma mudança até ao nível, não digo da tática, mas com uma nuance diferente para perceber como é que o jogo está, porque muitas vezes o jogo pode não correr bem. Isto faz parte do futebol. Obviamente que a maior parte dos jogos em Portugal nós somos claramente favoritos e a tendência é estarmos em vantagem, sólidos e a precisar só apenas de gerir, muitas vezes com bola, o jogo com alguma vantagem já no marcador, mas há jogos que nos correm bem. E é aí que o Roger Smith tem que perceber. Espera aí, é deste lado que, por exemplo, vamos imaginar, o Boa Vista é do lado esquerdo que está mais frágil.
vamos atacar aquele lado, vamos criar aqui uma nuance diferente para isso. Por exemplo, não carregar, como aconteceu o ano passado, em jogos, olha, nesse jogo de Chaves, onde criámos demasiados cruzamentos. A equipa, mesmo nos momentos maus, o Roger Smith partir do banco, olhar e ver soluções e dizer assim, é por aqui que vamos, esta situação, e nós olhamos para ali, faz todo sentido. Pois pode correr bem, pode correr mal, é isso, pois é futebol e parte da inspiração de cada jogador. Mas eu sinto que muitas vezes ao longo da época, e muitas não, algumas porque houve poucos jogos que correram mal, mas quando aquilo não foi no caminho correto, nós dizemos muitas vezes, ele não tem o plano B, ele não tem forma de alterar o jogo a partir do banco, ele não sabe mexer no jogo a partir das soluções que tem ao seu dispor. E é aí que eu acho que ele tem que crescer como treinador, porque assim, nós não estamos aqui para ensinar nada, nem muito menos ao Roger Smith, estamos aqui para apenas abrir a discussão nos sentidos de melhorar, porque o Roger Smith próprio disse no final da época, eu fiz o meu trabalho, merecemos ganhar o Benfica, eu fiz o meu trabalho, mas tenho ainda muito por onde evoluir. E ele, à data de hoje, é um treinador melhor do que quando entrou no Benfica, mas tem que ser melhor no final da próxima época. E estes aspectos, esta questão de mudança técnica, mudança dos jogadores a partir do banco, é onde ele tem que evoluir, porque eu sinto que ele poucas vezes as suas substituições valeram pontos. O que eu quero dizer com isto é, obviamente ele não é um visionário e não tem o toque de Midas, mas muitas vezes podia ter feito uma substituição diferente, e digo-te aqui, jogos como o Inter, mesmo jogos como o Porto, e principalmente esse jogo em Chaves, que é aquele que me lembro mais, que tipo, sentiu-se um bocadinho perdido e não saber mexer a partir do banco. E eu acho que é aí um dos principais níveis que o Roger Smith tem que crescer como treinador e agora não tem a tal desculpa para não fazer melhor. João, mas diz aqui o foi assim, vai ser difícil. O Matt Wall, ele diz que além de mexer pouco, uma das críticas era que mexia tarde também. Isso, não é? exatamente. A questão é que lá está, e se enquadra muito também noutra vertente em que o Roger Smith também tem que crescer e evoluir, que é a gestão dos jogadores, e esta parte, ela está. Se com um plantel mais curto em termos de qualidade é mais fácil gerir um balneário, com um plantel de mais qualidade em extensão é mais difícil gerir um balneário. Yeah. E portanto, ia fazer a ponte, João, ia-te interromper para aproveitar esse teu gancho, porque tu já disseste aqui, para quem quis ouvir, que o Roger Schmidt vai ter o melhor plantel para treinar na sua vida enquanto treinador de futebol. E isto pode realmente ser um problema para o técnico campeão nacional, ou não? Não concordas com isto? pode ser um problema. Um problema, quer dizer... É o melhor dos problemas, mas sim, pode acabar por ser negativo. Nós esperemos que não, mas é um desafio para a carreira dele e enquanto treinador de futebol. Porque eu lembro-me dos plantéis que teve, mesmo no Leverkusen, mesmo no PSV, não tinham tanta qualidade como este. E que se nós adeptos, dizemos assim, quem é que vai ser a equipa que vai jogar na Supertaça, quem vai ser a equipa que vai numa recepção ao Rio Ave, vai jogar na Luz, vamos a Braga, quem é que irá jogar no meio-campo? Pronto, todas estas nuances que um adepto vê, o treinador também vai ter problemas a este nível, mas são os bons problemas, que é perceber em cada jogo o que escolher. E isto é muito importante porque o Roger Smith é um treinador, nós chamamos, pronto, um bocadinho conservador, ou seja, normalmente tem um 11 pré-definido, um 11, 12, digamos assim, e depois os outros vão estando por ali. Nesta época vai ter quase 15, 16 titulares. Ou seja, jogadores que estão na mente deles querem ser titulares. Não estão ali, por exemplo, como um Chiquinho que percebe o seu lugar na equipa e é um jogador útil, um jogador de banco que pode entrar e vai responder sempre bem, sempre que entrar do banco. Um Guedes, se tiver for jogador do Benfica na próxima época, um Neres nunca vai ficar satisfeito no banco. E aí... João, então... Vou aproveitar, e porque lá está aquilo como tínhamos combinado, de se alguém aparecesse aqui no chat, também darmos mais atenção à malta. O Pocas, o nosso amigo Pocas, lança-te já um desafio, que é, concordas que Neres, e como tocaste no Neres, que Neres e Di Maria raramente irão ser titulares juntos, nas alas, porque o Roger não vai abdicar de ter o João Mário, o Fred, ou até os dois. Exatamente. Lá está, são esse tipo de questões, e eu acho que Di Maria e Neres, em jogos teoricamente mais
fáceis, com um grau de dificuldade mais acessível, por exemplo, jogos em casa contra um Chaves, contra um Rio Ave, podem jogar juntos. Não nas duas alas, mas um no meio, por exemplo, o Neres na posição do Rafa e o Di Maria à direita, com o João Mário à esquerda e até o Fred ao lado do Coxo no meio. João, Pode mas existir. porquê é que tu foges sempre do Di Maria do meio? Porque eu acho que o Di Maria, o forte do Di Maria é ter algum espaço, ok? Ele não é um jogador que tabela bem, mas é um jogador que precisa de algum espaço para executar. E quando ele recebe, ele é um jogador que recebe e a bola, ou seja, ele empurra a bola para fazer um cruzamento. É muito natural E, dele. não, Se ele tiver no espaço curto, achas que o Neres é, é muito é melhor no no espaço espaço mais curto. curto? Ah, ok. Sim. O Neres tem aquela finta mais curta, ou seja, pensa ainda mais rápido em pequenos espaços e eu acho que gera melhor daí. E atenção, e essa posição tem uma coisa que o Di Maria não gosta, que é receber a bola de costas para a baliza. O Di Maria é um jogador que recebe Sim. e gosta de olhar para a baliza, ok? Não gosta de estar a receber de costas. O Neres já não. O Neres já é um jogador que em determinados momentos não se importa de fazer isso, apesar de não ser o mais forte. Aí o Rafa é um jogador que adora fazer isso e virar rapidamente com a velocidade que tem e aquelas tabelinhas que ele gosta de fazer, onde o Di Maria e o Neres podem entrar. Mas pronto, mas só aqui para explicar a questão da dimensão do plantel e a tal gestão de balneário. Porque assim, enquanto tu vais ganhando, o balneário, pá, vai percebendo, ou seja, o treinador tem determinadas opções, o balneário, entre aspas, os jogadores que não jogam têm que se calar, baixar a bola, digamos assim, em termos de futebolês, não é? E não podem dizer nada. Agora, imagina-te tu que tens um mau resultado na Supertaça e o Neres está no banco. O Neres não pode jogar se calhar, mas vamos imaginar que o Neres podia jogar, ok? É um jogador com qualidade, mas está no banco. E depois não entra, ok? O Neres vai ficar com uma cabeça brutal, no sentido de, peraí, eu tenho qualidade e não entro num jogo contra o Porto. E isto o Roger Smith vai ter que saber gerir. Não estou a falar do Neres, posso falar de outros exemplos. Um Guedes, um Rafa, um Di Maria, um João Mário. Pronto, há jogador. Por exemplo, o Fred eu acho que é um jogador que tem outro tipo de... Percebe mais Sim. isso. Parece-me a mim que Mais percebe se maduro for também, não é? pá, eu acho que é cultural. Percebe se tiver que ser suplente, entrar 30 minutos, ele vai dar tudo durante 30 minutos. Há jogadores que olham para si mesmos, e o jogador é muito individualista, quer se queira, quer não, e diz assim: Mas espera aí, eu sou melhor que aqueles que estão lá dentro. Eu tinha que estar ali a jogar, eu ia dar mais, eu ia ser melhor e a equipa ia ganhar com isso. E isso vai ser um problema bom que o Roger Smith vai ter ao longo da época, porque ele vai ter que gastar. Há uma coisa que nós dizíamos assim: ele não gasta as substituições, ele só faz duas ou três. E ainda para mais, ele tem uma coisa boa, que é, ele tem cinco substituições ao dispor. Portanto, ele pode dar minutos a toda essa gente. Ele, naquelas três posições, principalmente à frente dos dois do meio campo, ele pode dar muitos minutos a toda a gente, tem forma de gerir, assim o queira. E ele tem que crescer desse ponto de vista. Mesmo Porque que ele muitas vezes não queira, o Diogo Cassiano diz aqui que temos que jogar com as 5 substituições para gerir esforço e também o psicológico dos jogadores. isso. O Pocas já refere que se o Roger, com o plantel que tem, ou que vai ter esta época à sua disposição, não faz mais e melhor rotação, ele começa a ficar preocupado. Não, lá está, mas isso é um ponto de interrogação que vamos ver ao longo da época, porque nós já percebemos que o Roger Smith é um treinador, desse ponto de vista, um bocadinho conservador. Ele não gosta, e depois e podemos também ir a outro nível, já o terceiro, digamos assim, enquadrando noutro aspecto, que é a questão estratégica. O Roger Smith é um treinador que implementa a ideia, perfeito, consegue convencer os jogadores da ideia, perfeito, os jogadores percebem-na, executam-na, mas depois lá do outro lado há um adversário. E tu tens vários tipos de adversários. Adversários que não têm tanta qualidade como tu e por isso é muito difícil combaterem a tua forma de jogar, a tua identidade. Mas depois há adversários que têm qualidade no futebol português. E quais são os principais? Os nossos rivais. Porto, Sporting e Braga. E o que é que aconteceu ao longo da última época? Principalmente o Porto e o Sporting, o Braga é diferente daquele jogo, teve umas condicionantes diferentes. Mas o Porto e o Sporting têm dois treinadores que eu chamo de estrategas. Ou seja, eles preparam o jogo, não preparam uma época, no sentido de quando vão jogar com o Benfica, quando vão jogar com o Porto, A os ideia, grandes a jogos, ideia não é uma ideia de jogo, mas é uma ideia deste jogo. É isso? É um bocadinho isso? há uma preparação muito grande para aquele jogo. E há nuances que se viu ao longo da última época. Dou-te o exemplo do Sporting que saiu a 5 quando se pensava que ia sair a 3 no jogo da Luz.
é um exemplo em que o Roger Smith demorou quase uma parte a perceber isso e eles quebravam muitas vezes as nossas linhas de pressão e o Benfica estava atarantado. Mas o intervalo fez-nos muito bem. Fez, lá está. Mas o Roger Smith, desde o início, não, ou seja, tem que implementar a ideia dele, vai jogar da modo como quer, mas há o lado estratégico do jogo que eu acho que ele nem lhe falta. Dou-te outro exemplo: o jogo com o Inter de Milão. A maneira como o Inter saía de pressão, o Benfica não estava preparado, ou seja, eu senti o Benfica pouco preparado para aquilo, principalmente no jogo da Luz. O Benfica tem uma forma de jogar e vai jogar com aquela forma, independentemente do que o adversário fizer. E eu acho que aí não. Ó João, mas tu, Aí há jogos. olhando para 22-23, olhando para a época inteira, tu não viste vários modelos de jogo? Não, vi quase sempre o mesmo, que dá muito resultado, e atenção, e é uma coisa também que se percebe agora para o segundo ano, que Não, é tipo, a minha ideia é tipo, não viste um sistema tático híbrido? Percebes o que eu estou a dizer? raramente. Aquilo Ok, está muito pré-definido. Ele é um treinador, digamos, também, o Amorim também é, por exemplo, mas é um treinador muito previsível. Mas dentro da previsibilidade, há imprevisibilidade dos jogadores. E por isso é que um Di certo. Maria, um Neres, um Rafa são muito importantes. Porque tu podes ser previsível, mas depois pegas um jogador com uma técnica e que pensa muito à frente e esquece lá o previsível. Ele faz-te uma jogada e decide um jogo, ou começa a decidir um jogo. E esses jogadores são decisivos até por causa disso. Agora, tu és previsível. E o treinador contrário, e mesmo os treinadores mais de equipas mais baixas, médio, baixo nível em Portugal, vão cada vez mais percebendo o nosso tipo de jogo. Ok? E eu acho que o Roger Smith, na questão estratégica, nas questões nuances, por exemplo, olha, olhando para esta época, como é que o Benfica vai sair a jogar na pressão frente a um Porto já na Supertaça? Ok? O que é que o Porto nos fez? Matou-nos o Grimaldo no jogo da Luz. O jogador preferencial que o Benfica saía, ok? Foi ali o PP em cima do Grimaldo, matou-nos o Grimaldo. O que é que o Benfica fazia? Não soube reagir à saída de bola. O Odisseias tem o problema total, jogou com os pés. Os dois centrais, o António Silva ainda consegue meter umas bolas longas, mas não é o seu estilo de jogo. O Bá também não é por aí. O Benfica ficou ali atrantado, não sabia o que fazer. Eu acho que nesta época, por exemplo, um Coxo baixa, ok? Imagina que joga o João Neves ao lado do Coxo. O João Neves pode baixar um do lado direito ou um do lado esquerdo e aí sair para jogo. Mas O não, mas Sporting. não, mas não acredito, já agora, entrando só isso, só mesmo por curiosidade, não acredito que ficamos muito expostos com João Neves e Coxo? Acredito, agora, mas depois tens. Este é o lado estratégico, que é: tens o Florentino que com bola pode ser um problema, ou seja, tu tens que medir aqui um equilíbrio, ou seja, o que é que o Tino te dá sem bola, que é muito, mas o que te tira com bola. E tu tens que equilibrar isso, e por isso é que eu acho que a complementariedade entre um Fred, que é bom com bola e bom sem bola, e um Coxo, porque o Coxo vai ter que trabalhar muito na transição defensiva, nesse tipo de jogos, pode ser mais complementar e pode dar mais à equipa o conhecimento que um tem do outro. Mas estava-te aqui a dizer, esse é um exemplo que o Benfica tem que trabalhar, uma saída de bola. Por exemplo, no jogo curto, muitas vezes o Benfica, e este ano tem condições para isso, porque até o Jurasek, se for a jogar, pode-nos dar mais isso, mais largura no jogo. Às vezes afunilávamos demasiado. As outras equipas fecham, o Tugão é muito de equipas fechadas, e tu tens que abrir o jogo. Tens de ter esse tipo de nuances, que o tipo de jogadores que tens te permite isso. O Roger Smith tem que crescer. Eu acho que não é um treinador, um grande. Eu considero o Roger Smith um excelente treinador, mas para ser um treinador de top mundial tem que ter estas coisas. A questão da gestão do balneário, gestão mental dos jogadores com um grande plantel, é muito importante, porque as grandes equipas têm grandes plantéis. E o Benfica, o ano passado, tinha uma grande equipa, mas não tinha um grande plantel em extensão, ok? Certo. E ele agora vai ter Mas esse ele desafio. conseguiu fazer esse trabalho com essa grande equipa, não é? Exatamente, ele conseguiu, e isto foi um trabalho exemplar do Roger Smith. Eu disse aqui até na parte final da época, o lado humano. Ele conseguiu tirar o melhor dos jogadores. Diz-me, qual foi o melhor ano do Grimaldo como jogador do Benfica? O ano Yeah. passado. Qual foi o melhor ano do João Mário como jogador do Benfica? O ano passado. Qual foi a explosão que o Gonçalo Ramos teve com o Roger Smith? Ele tirou o máximo, muito, ou quase o máximo de muitos jogadores. E isso foi espetacular. Agora ele tem que tirar o máximo de mais jogadores. E ter os jogadores todos felizes, que não é nada fácil,
perante um plantel que vai ser muito mais extenso, ok? E isso é um desafio muito bom, Muito mas mais que os extensa e grandes. com mais qualidade, não é? Individual. Exatamente, a extensão e qualidade. E que um treinador de top mundial consegue gerir. Por exemplo, eu dou-te aqui o exemplo do Guardiola. O Guardiola não é muito a favor de ter plantéis de 20 e tal jogadores de top. Ele às vezes tem 16, 17 jogadores e depois são miúdos, ok? E se calhar porquê? Porque sente se tiver 20 ou duas equipas ao mesmo nível, é muito difícil agradar a todos. E depois ter um balneário quebrado é um problema imenso, porque depois é muito difícil dar a volta. E o lado humano do Roger Smith tem que ser muito importante aí. Quando perceber que um jogador não está bem, tem que ser ele a falar, tem que ser toda a estrutura a perceber. E não é dar, isto aqui não é dar minutos só porque sim, só porque o jogador está a chorar, mas é gerir aquelas cabeças. Porque um Rafa pode não estar bem no momento, mas se tu agarras o Rafa num mau momento, ele se calhar mais à frente vai-te ser o Rafa que tu precisas. Yeah. Como um Guedes, como um Neres, como um Di Maria, e tudo isto é fantástico. Eu, se fosse treinador do Benfica, tivesse tanta qualidade à minha frente, principalmente ali numa zona do terreno. Eu acho que, por exemplo, tu olhas para a defesa e vês tirando a questão da defesa esquerda, ainda temos que analisar a questão do Jurasek, mas o Bá, o António Silva e o Otamendi, na teoria, estão sólidos, ok? O Coxo, para mim, na teoria, está sólido, ok? 4 jogadores falamos aqui. O Gonçalo Ramos continua no Benfica, 5. A partir daí, desses 5, guarda-redes, se for o Odi, 6, depois faltam ali 5 lugares. O Jurasek e Ristites, vamos ver. Mas depois há ali vários lugares que tu podes pôr. A 6, um Tino, um Neves, até um Chiquinho, até um Fred. Na esquerda podes pôr o Fred, o Sheldrup, o Guedes, o João Mário, que pode cair à esquerda. Na direita, o Neres, o Di Maria, o João Mário, o Gouveia. No meio podes pôr o Rafa, o Di Maria, o Neres, mesmo até o Gouveia, não é tão a posição dele, até o Guedes. Na frente, em vez do Gonçalo Ramos, podes pôr o Guedes, podes pôr o Musa. Portanto, tu tens aqui O Henrique, se ficar. o Henrique, se ficar. O Portanto, Tankstead. sim, tu tens aqui uma multiplicidade de soluções que o Roger Smith vai ter que saber gerir e é muito, muito, muito importante isto, porque a época, nós vamos começar a época com uma supertaça e depois 4 jogos fora em 6 jornadas, ok? Ou seja, um começo mais difícil que na última época, não quer dizer que ir a Portimão é uma coisa de outro mundo, não é isso, mas é um jogo mais difícil, é um calendário que na teoria mais difícil que na última época. E portanto temos que começar bem, logo com a conquista da Supertaça e depois com um início forte de campeonato. Para quê? Para isto tudo, para a engrenagem arrancar forte e solidificarmos na luta, porque continuo a dizer, com este plantel. Ainda temos que ver até agosto, porque isto pode mudar a qualquer momento, mas neste momento é o melhor plantel em Portugal, sem qualquer dúvida. João, olhando aqui para o chat, o Rui Pereira, a adaptação às contrariedades dentro de um jogo, quando um adversário consegue surpreender, é um problema do treinador ou dos jogadores? Depende. Isso há várias nuances que se possa ter. Está aqui uma boa pergunta. É uma excelente pergunta. Isso é uma pergunta que tem vários ses, ou seja, depende de muitas coisas, mas em teoria, na maior parte dos casos, é do treinador. Ok? O treinador é que tem que fazer ver aos jogadores o que é que está a acontecer e eles alterarem a sua forma de jogar, ou seja, em determinados posicionamentos. Eu dou-te um exemplo, mais uma vez. Achas que durante o jogo é complicado fazer isso? É mais difícil. Por isso é que o Benfica muitas vezes ao intervalo mudava a sua... Tinha ali outra cara, mais difícil, vinha ou seja, com outra cara. sim, tu tens ali 2, 3 jogadores que tu podes passar a mensagem e eles depois passarem a mensagem para o campo. Um João Mário, um Otamendi na questão defensiva, um João Mário mais na questão da linha média e até agora, eu acho que na próxima época o Coxo vai ganhar aqui um poder forte no balneário e na equipa que tu será um líder também lá dentro do campo. E portanto, o treinador terá que analisar, perceber. E atenção, eu quando falo em treinador aqui, eu não só estou a pôr a coisa na Roger Smith. O Roger Smith tem uma equipa técnica, estatística, scouting, toda análise, que é muito importante para isso. Ou seja, a última decisão é sempre do Roger Smith, é ele que tem a maior responsabilidade, mas tem uma equipa por trás que eu tenho que ajudar nisso tudo. Tudo aquilo que eu estou aqui a dizer, ao lado estratégico, o Ravi Garcia, por exemplo, pode fazer vê-lo de determinadas formas. Qualquer adjunto pode falar com ele
e ter a sua ideia e falar e dar-lhe a transmitir a sua mensagem. Ele depois pode acreditar, pode achar que aquilo faz sentido e fazer aquilo com os jogadores. Tudo isso há feedbacks muito importantes da estrutura técnica para o treinador melhorar, porque o treinador não é o único a pensar tudo isto, ok? E portanto, o treinador, ao passar, tem que ver isso, tem que analisar e tem que passar a mensagem aos jogadores rapidamente. Por exemplo, só pegando aqui, jogo do Inter o ano passado na Luz. O João Mário, o gol do Inter, surge de um desposicionamento do João Mário, ou seja, a pressão estava mal feita, o Bastoni vem para o lado esquerdo, o João Mário não estava bem colocado e teve que correr atrás. O João Mário não é um jogador que faça muito bem a recuperação defensiva, é um jogador que demora a fazer a recuperação. Mas porquê? Porque estava mal posicionado, porque a pressão foi mal feita naquele momento. E é esse tal lado estratégico. Ou seja, ele olhou para o jogo, de certeza que o viu e disse: pá, nós não fizemos bem este tipo de pressão. Se calhar há jogos, e que lá vem o lado estratégico, há jogos em que nós não temos que fazer a tal pressão tão a abafar. Porquê? Porque do lado contrário têm soluções que nos podem bater. E se for batida uma pressão tão forte, tão em cima, ficas muito exposto, ok? E portanto, se calhar às vezes uma pressão não tão alta, mas uma pressão média, para determinados jogos, pode ser um lado em que o Benfica tem que crescer. Porque eu digo-te um exemplo: o jogo, o Porto. Tu ao Porto, se des um bocadinho de iniciativa às vezes com bola ao Porto, o Porto, na estrutura que tem atualmente, atenção, com aquela que terminou a época passada, não é uma equipa forte com bola, não é uma defesa forte com bola. Se às vezes lhes des alguma saída e depois, em determinados momentos, apertares, podes ganhar a bola e fazer-se transição. Ok? E não tentares abafar em cima. Porquê? Porque o Porto o que é que tinha? Tinha um Diogo Costa que te matava a tua linha de pressão. Yeah. Ok? E é esse lado estratégico que eu acho que o Roger Smith cometeu alguns erros graves na última época, mas tem tudo para crescer. Já viu o Porto várias vezes, o Porto Sérgio Conceição que se mantém, o Sporting de Ruben Amorim que se mantém e até o mesmo Braga da Artur Jorge que se mantém. Portanto, tem tudo para estudar ainda melhor os adversários e não adaptar o modelo nem a forma de jogar o adversário, mas ter algumas nuances que se possam adaptar ao estilo de jogo do rival. João, mas o Rui volta aqui à carga. Mas, por exemplo, no caso concreto do Porto, quando o PP seca o Grimaldo, o problema aí, especificamente, é do treinador ou do Grimaldo, que com a experiência devia ter alterado a forma de jogo? Não, porque assim, é difícil porque o PP é uma carraça e Mas aqui está um exemplo prático do que o Rui está a o querer PP é dizer. uma Estás a ver? carraça e é muito difícil ultrapassar num para um. E em determinados momentos o que acontecia? Mesmo que tentasse ultrapassar, vinha um segundo homem, e neste caso era o Otávio, que é um jogador, outra carraça, em que matava a saída do Grimaldo. O que é que eu acho que o treinador tinha que fazer aí? Puxar um dos médios mais atrás, abrir se calhar uma linha de 5 e obrigar o Porto a não perceber ou a ter inferioridade na saída e o Benfica conseguir quebrar linhas através de um médio que deixa e consiga meter a bola mais à frente. Nós nessa altura, eu já não me lembro, nós tínhamos o Tino, creio eu, no jogo com o Porto em casa, que até não jogou no Rio Ave para jogar com. Lá está. O Tino, para esse tipo de jogo, não dá. O Tino não consegue ter a saída de bola que tu precisas para frente a uma equipa mais forte. Tens que, se calhar, ter sei lá, recuar um Fred, ter um João Neves agora que possas ter. Mesmo ter um Chiquinho, é melhor que ter um Tino na saída de bola. Há outro tipo de soluções. Ou até, ou lá está, e tu aí nesse jogo não podias fazer dessa forma, mas tens um guarda-redes que tenha melhores pés. Olha, por exemplo, não estou a dizer que isto possa acontecer, mas um Tomás Araújo, não estou, acho que não ontem disse isto no rescaldo ao jogo com o Southampton, sem bola, eu acho que ainda tem muitas arestas por limar, mas com bola é do melhor que há. Se tu tiveres um central como o Tomás Araújo, te garanto que o Porto não faz tanta moça na pressão. Porquê? Porque ele quebra-te as linhas de pressão. Ele ataca a pressão contrária. Ele não joga para o lado como joga o Otamendi. Eu não estou a dizer que o Tomás Araújo é melhor que o Otamendi. Não é isso. Nesse contexto de pressão do adversário, o Tomás Araújo liberta melhor a bola do que propriamente um Otamendi. Mesmo o Morato também. Muito bem, João, antes ainda tenho aqui, nós tínhamos combinado de fazer isto de uma forma rápida pela primeira vez, mas vou aproveitar aqui. O Pocas diz que se tivesse que apostar diria que vai ser mais meio com o Cockchu, em jogos mais difíceis vai ser Tino e Cockchu no meio com Fred na faixa. É provável, pá, é assim, ainda temos que ver como é que tudo se encaixa, porque o facto de Di Maria estar de um lado vai-te desequilibrar a equipa, para o bom
e pode ser para o mal, ok? Porque é um jogador que tem mais dificuldades em recuar. O João Mário é um jogador muito mais de equilíbrios. O Di Maria é para ir para cima, ok? E se o Di Maria desequilibra, depois a tua equipa tem que se ajustar. Lá está o tal lado estratégico, perceber onde é que vai perder a bola do Di Maria e onde é que tem a equipa estar posicionada após perda de bola do Di Maria, que vai arriscar no drible, ou vai arriscar um cruzamento, ou vai arriscar um remate, que pode a bola ressaltar. Tudo isto tem que ser pensado. E, portanto, eu não consigo dizer. Percebo exatamente o que é que o Poca está a dizer. Acho que é, na teoria, aquilo que faz mais sentido, mas depois na prática, perante uma equipa. O ano passado, quem é que acreditava que no jogo com o Braga ia jogar João Neves e Chiquinho? Yeah. Ninguém, ok? E, no entanto, porquê? Porque se calhar eram dois jogadores com muito mais saída de bola. E hoje em dia, teres bola é decisivo. Fazeres correr a outra equipa. O Benfica é uma equipa que gosta de reagir à perda de bola, porque é forte, mas depois não gosta de andar atrás da bola. Lembra-te do jogo em Braga. O Benfica fez mal essa pressão, o Braga bateu-nos e depois nós andámos a cheirar a bola. E chegas a uma altura em que cheiraste a bola e arrebentaste. E depois o Braga controlou o jogo como quis. E, portanto, teres a bola hoje em dia no futebol é muito importante. O Benfica é uma equipa que adora ter bola e sabe o que fazer com bola. Agora, há equipas que nos contrariam nesse momento. E é precisamente aí que o lado estratégico do Roger Smith tem que vir ao de cima para contrariar o adversário. João, e como é que tu achas que ele vai usar o Fred esta época? Na faixa como no ano passado ou mais no meio? Pergunta Eu aqui o já, Cassiano. Isto é a minha opinião, mas pode daqui a um mês ser completamente diferente, porque a evolução da equipa pode gerar em vários sentidos. Eu, ao dia de hoje, estamos a falar no dia 13 de julho, eu optaria sempre muito mais vezes o Fred no meio, ao lado do Coxo, por causa dessa complementariedade. Conhecem-se muito bem do Feyenoord. O Fred sabe todos os movimentos que o Coxo, ainda agora no jogo Southampton, estão para perceber, quando o Coxo estava com bola, o Fred estava quase sempre na proteção, porque sabe que o Coxo é um jogador de risco, tal como o Di Maria, são jogadores de risco, é um jogador que gosta de andar com bola, pode perdê-la e ele sabe onde é que está, e é muito importante. Se bem que o Tino também é um jogador que sabe tudo de jogar sem bola, Yeah. ok? Mas Muito forte no posicionamento. o Fred tem um acrescento de ser muito melhor com bola. Portanto, dá-nos o equilíbrio sem bola e consegue ter aquele rigor, aquele critério com bola. E imagina só, se tu tiveres um Fred com um Coxo e com o João Mário equilibrado dos lados, tens na mesma uma equipa equilibrada, com um Yeah. chamado desequilibrador do outro lado, um Neres ou Di Maria, e depois com os dois na frente. Isto eu acho que o Roger Smith vai ter uma equipa, não diria base, mas uma equipa modelo, aquela equipa que ele acredita mais, ok? Um 11-12, ok? Mas vai ter que saber mais ser um treinador de olhar para o adversário, o que é que este jogo me dá? Posso utilizar neste jogo uma variante? Posso utilizar neste jogo o João Neves a 6? Posso utilizar neste jogo o Di Maria no meio ou o Neres no meio? Percebes? Tudo isto eu acho que ele vai ter que usar mais vezes e chegar ali e dizer assim: são estes 11 sempre e depois vê-se ao longo do jogo o que é que se muda. Eu acho que vamos ter um 11 menos base que na época anterior. Muito bem, já lá vamos à questão do 11, porque está aqui o Cassiano deixa-te aqui uma questão e a gente vamos guardar aqui para fazer no final. Depois, se quiserem conversar sobre alguma coisa no final, tenho aqui só mais uma pergunta sobre este tema do desafio de Roger Schmidt para o João. E depois, no final, se quiserem estar aí um bocadinho à conversa, pá, teremos todo o prazer de estar aqui um bocadinho convosco. João, o Benfica na última temporada apenas venceu penso eu, dois jogos dos 6 mais complicados do campeonato frente aos 3 principais adversários, Porto, Sporting e Sporting Clube de Braga. O Roger Schmidt, o que é que precisa de fazer para melhorar este registro? Olha, e ainda esses dois em 6, e desses 2 em 6, um deles foi contra o Porto, no Dragão, com uma condicionante, que foi justa, mas é condicionante já contra 10 na maioria do tempo. Porque no 11 contra 11, antes dessa expulsão, o Porto estava-nos a ser Estava a ser superior. superior. Yeah. Ok? E, portanto, no 11 contra 11, só o jogo com o Braga na Luz é que foi um jogo mais completo do Benfica. Mesmo com o Sporting, foi meio-meio, digamos assim. Uma parte melhor para eles, uma parte melhor para nós nos dois jogos, sendo que em Alvalade foi mais... a diferença foi maior nas partes de um lado e do outro. O que é que eu acho que ele tem que melhorar? É aquilo que estamos a falar um bocadinho também.
que é estas nuances estratégicas. Do lado do Amorim, do lado do Sérgio Conceição, vão tentar sempre surpreender, mudando alguma coisa para o jogo com o Benfica, porque analisam ao pormenor. O Simone Inzaghi, o treinador do Inter, é outro treinador que tem um lado estratégico. Por isso é que eu disse aqui muitas vezes, pá, o Inter é uma equipa de eliminatórias, é uma equipa que ganha a Supertaça, que ganha a Taça de Itália, que vai longe e até chegou à final dos Campeões, até sendo melhor na final que o City, porque tem esse lado. E ele estuda muito bem o adversário e prepara muito bem a equipa para esse tipo de adversário. O Amorim e o Sérgio Conceição, e o Arthur Jorge não tanto, o Amorim e o Sérgio Conceição são dois treinadores muito, muito bons nisso. E o Roger Smith vai ter que perceber isso, vai ter que. Eu dou-te aqui um exemplo no lado do Sporting. O Benfica nunca, ou seja, nunca chamou muito o Sporting. O Benfica, acho que perante uma equipa como o Sporting, tem que o chamar para haver espaço nas costas. Por exemplo, um Rafa nunca explorou muito as costas do lado do Sporting, que é uma defesa. Agora, se o Sanches jogar, já é mais rápida. Mas um Coates, um Neto, mesmo um Gonçalo Inácio, não são jogadores muito rápidos, ok? E o Benfica não explorou tanto isso. Do lado no jogo com o Porto, o Benfica raramente, e isso também foi de mérito do Roger Smith, um Neres num jogo contra o Porto é decisivo e foi na segunda parte no Dragão. Porquê? Porque é um jogador de desequilíbrios. É um jogador que, e ainda por cima, perante laterais como o Porto, que são muito débeis no 1 para 1, o Benfica tem que explorar muito mais isso. Tem que criar um determinado jogo para criar situações de o Neres contra o Zaidu, imagina, ou o Di Maria contra o João Mário. Jogadores que têm uma capacidade de drible e desequilíbrio muito boa para ir para cima do adversário. E nós não estamos expostos, não colocamos a equipa exposta a isso. E são este tipo de nuances ao longo de um jogo, e podem ser milhentas, que o Benfica tem que melhorar, além de uma coisa essencial, e eu já disse isto na última época, uma catrefada de vezes, a questão das bolas paradas. Eu digo sempre isto, há os jogos mais importantes, os jogos mais equilibrados, o Benfica tem que melhorar na bola parada, e tem este ano dois jogadores, quer de um lado, quer com o pé direito, quer com o pé esquerdo, Coxo e Di Maria, perfeitos para criar lances de perigo na bola parada, seja no canto, seja no livre lateral. Já não falo nos livros frontais, no lance direto. Estou a dizer nos lances indiretos para a área. E depois, a partir daí, ter jogadores com bom ataque à bola. Olha, o Morata é um jogador, por exemplo, bom nisso. O Otamendi é bom nisso. O Gonçalo Ramos tem que ser bom nisso para criar problemas na bola parada, que é uma equipa que cria muito poucos problemas na bola parada aos adversários e muitas vezes esses jogos grandes são decididos num lance desses. Muito bem, João. Aqui do nosso pequeno conteúdo. Ou seja, deixa-me só dizer aqui, só mais uma coisinha. Sérgio, não é questão já lá vamos, não é aquela tal questão. É outra questão mais do âmbito fora do campo. Ok. Ou seja, a época passada tivemos uma contratação chamada Frederic Auschwitz. Surpreendeu-nos a todos, não é? No sentido, até surpreendeu o próprio treinador. É uma declaração interessante do Roger Smith que disse: eu não esperava tanto do Fred, ok? Nem mesmo ele, que foi quase o único a acreditar no valor do Fred e a obrigar a estrutura a pagar o que pagou, porque na altura foi um jogador caro. Foi muito questionado, sim. Pronto, para aquilo que nós conhecíamos e o mundo conhecia do Fred, e teve razão, ok? Até aí tudo bem. Mas a maior parte das contratações foram feitas em consonância. Claro que houve uma, principalmente essa, foi muito o dia do Roger Smith, mas o resto foi estrutura, scouting, Roger Smith, tudo em concordância para atacar e com os tais perfis indicados para o modelo de jogo do Benfica. Perfeito. Esta época, o que é que tem sido feito? Exatamente o mesmo. O Roger Smith precisava de um médio com determinadas características, Coxo está lá. Precisava de um desequilibrador nas alas, até não era aquele, mas acabou por surgir um negócio quase perfeito, no sentido de um jogador de dimensão mundial. Apareceu Di Maria, pá, mérito da direção e que o contratou, porque o Roger Smith obviamente nunca ia dizer que não ao Di Maria, principalmente este Di Maria que ainda está aí com tudo para ser para nos aplicar muita magia, e tinha um defesa esquerdo, que aqui foi a grande diferença, que foi um bocadinho como o Fred, foi o tal dedo do treinador, que ele escolheu para o nosso modelo, um perfil diferente do que aquilo que tínhamos. E por isso as dinâmicas vão se alterar. Já aqui falamos no programa, se quiserem ver, da questão do Jurasek.
Agora, tudo isto é importante, mas eu não quero tornar, e nós até naquelas antevisões que fizemos com o pessoal do Sporting, o que é que fazemos a pergunta a eles? Se o Amorim era, hoje em dia o Sporting estava dependente do Amorim, se o Amorim saísse, entre aspas, não é acabava o Sporting, mas era um problema dos diabos. E eu não quero que o Roger Smith, eu quero que o Roger Smith seja o treinador do Benfica, não quero que o Roger Smith seja a estrutura do Benfica. São coisas diferentes. Um treinador faz parte de uma estrutura. Isto eu não estou a criticar o Roger Smith. Estou até a dar mais um aviso à Ok? navegação no sentido de o Roger Smith, sim, foi campeão, tem muitos méritos, mas não pode, a partir do momento em que é campeão, e eu não estou a dizer que isto aconteceu, ok? Não é isso, mas não pode, a partir daí, ter o poder de tudo e mais alguma coisa dentro do Benfica. As coisas têm que estar bem estruturadas. Roger Smith é treinador do Benfica, tem um peso nas contratações, nas decisões, sim, mas tem que ser em consonância com uma estrutura. Ok? E isto é muito importante para quê? Para no futuro não se cometer erros como se cometeu. Porque tu hoje em dia olhas para os nossos rivais e se os dois treinadores caírem, entre aspas, saírem do clube, não é? O que é que vai acontecer aos rivais? Eles ficam perdidos. Porque eles são a estrutura, eles são o futebol, eles são a cara de tudo. Okay? Eu não quero isso. Eu quero que quando o Roger Smith, daqui a uns anos valentes, ou daqui a algum tempo, pode acontecer, saia do Benfica, o Benfica vai contratar um treinador de perfil idêntico ou com algumas nuances diferentes, e encasque nem uma luva e está lá uma estrutura que o leve ao sucesso também. Ok? É isto que eu acho que a estrutura tem que aplicar e não dar um poder, por exemplo, já aconteceu no nosso passado, o que aconteceu com o Jorge Jesus, tudo bem, é passado, mas aconteceu que ele trazia o que queria. Ok? Isto não é bom. Mesmo contra a opinião, às vezes, do scouting, contra a opinião dos dirigentes. Não, aqueles. Olha, o Gilberto é um bom exemplo. Se calhar um jogador só do treinador e depois deu asneira, não é? Asneira no sentido de não é um jogador com qualidade para o Benfica. E o Meite é um jogador de quem? Pronto, é isso. Ou seja, eu não atenção, Sim, 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 quando eu sim, digo, sim. quando eu digo isto, há erros que se vai cometer em termos de jogadores, ok? O Fred podia ter sido um erro. Mesmo o Musa podia ter sido um erro, até o Coxo pode ter sido um erro. Era um erro mais grave porque custou, mas pode. Erros, o tem que se ter para mim, não estou a dizer hoje, mas é previsível que vai ser um erro. Mas fazem parte, nós não vamos acertar todas as contratações. O que eu quero é que sejam contratações, na maioria dos casos, aprovadas por toda a gente, ok? E isso é decisivo para depois, no final, porque assim, depois, quando um treinador é ele que escolhe tudo, não é? Dás aqui o poder ilimitado ao treinador, depois quando perdes, apontas-lhe o dedo, olha, tu és o culpado e eu não tenho culpa nenhuma, tu é que fizeste isto tudo. Não é, não pode ser assim. É a estrutura, é toda a gente, é a estrutura técnica, é a estrutura de scouting, é a estrutura diretiva, tudo em consonância para atacar o mercado e escolher os melhores jogadores com o perfil indicado para o nosso modelo. Muito bem, João. Aqui a última apontamento sobre esta questão do Roger Schmidt é a forma também que ele é um bom comunicador. Eu sei que tu querias também dar uma palavrinha sobre as conferências de imprensa dele. Era, não tanto a ele, mas eu sei que é difícil isto, mas eu queria ouvir o Roger Smith a falar muito mais de futebol e menos de polémica, ok? O que é que eu João, quero dizer mas com isto? isso... Bom, Espera aí. fala. Eu vejo todas as conferências, sei que as perguntas, na maioria dos casos, são fracas e querem ir para sangue, fora do campo, e que não tem Tem nada a muita ver com o jogo, rasteira, João, muita com o rasteira. jogo jogado, mas há outras perguntas que eu percebo que, pronto, pois a questão da língua às vezes é complicada de ultrapassar, ok? Porque depois há ali determinadas questões que ele, às vezes, parece-me que ele não entende perfeitamente, mas eu gostava que ele se expandisse mais. Nem que seja na BTV, com uma entrevista de vez em quando, que falasse mais de futebol, porque eu quero ouvir mais de futebol. Eu não quero que ele diga os segredos da equipa, não é isso. Mas é que explique, por exemplo, há questões, eu durante a época toda, Eu falei nunca, muito disso nos vídeos, nas reações do pronto, documentário Eu Amo o Benfica. Yeah. eu nunca ouvi falar porque é que o Ristich não jogava na época passada. Ou porque que o Ristich, olha, ao contrário, porque que o Ristich nesta época, se calhar, a tendência é já jogar. Eu estou a dar um exemplo. Podia falar aqui de vários. Gostava que ele explicasse algumas opções. Pá, acho que faz parte. Eu gostava de ouvir, na vitória, na derrota, no empate, não interessa aqui o resultado. Eu gostava de ouvir mais vezes o Roger Smith a falar de futebol. Claro que a culpa não é quase nada dele, é de quem faz as perguntas, mas aqui eu é um apaixonado pelo Benfica, mas um apaixonado também pela bola e por explicar o jogo, eu gostava de ouvir o nosso treinador alemão a falar mais de futebol.
João, mas eu não sei se isso, honestamente, pá, se pode imputar culpas, Não, só não, seja. não. Há uma outra questão que eu acho que ele podia explorar mais e fecha-se demasiado. Não sei se é por indicações que tem, ok? Duvido. Pronto, Nisso mas não. agora, em termos de futebol, eu acho que ele se podia expandir um bocadinho mais, explicar um bocadinho mais opções. Agora, claro que na maioria dos casos são os jornalistas que têm que fazer a pergunta certa no momento certo e não ir para coisas que não interessam ao menino Jesus ou infelizmente que interessam à maioria das pessoas que não querem saber é de futebol. João, eu acho é que eu acho que nós é que estamos mal, João. Muito bem, João, sobre este tema que nós tínhamos aqui planeado, conseguimos picar estes tópicos que tínhamos alinhavados aqui para o episódio de hoje, que éramos para fazer, éramos para gravar, e depois eu durante a tarde estive a ver coisas no YouTube, como é que se fazia transmissão no Patreon, e pronto, pá, olha, e então arriscámos fazer aqui no Patreon também para estarmos aqui um bocadinho à conversa convosco. O Metal diz aqui mesmo que, para não falar da qualidade do inglês dos jornalistas, que é Também. bem verdade. João, mas acho que tinha sido aqui o Cassiano que tinha deixado aqui um desafio. E até porque temos a super taça. Paulo Gomes, boa noite, meu amigo. Não chegaste no fim, ainda temos aqui um bocadinho, estamos aqui um bocadinho ainda à conversa, estamos a testar aqui esta nova dinâmica, ok? Estás à vontade, se quiseres colocar aqui alguma a questão também ao João, estás à vontade, ou a mim, mas não pode ser sobre futebol, que já sabes que isso não é comigo. Mas Claro que é contigo. se quiseres colocar aqui alguma questão ao João, estás à vontade, estamos aqui um bocadinho mais à conversa convosco, até porque hoje também, já agora, e como estamos só aqui entre nós, hoje também éramos para fazer o modalidades e infelizmente um de nós teve algumas complicações familiares e, portanto, não conseguimos fazer modalidades e então aproveitámos para encaixar aqui este episódio que eu e o João queríamos fazer e optámos por fazê-lo em direto. João, mas o Cassiano tinha aqui um desafio para ti. Tendo em conta que em breve teremos a Supertaça, já não falta assim tanto, se querias arriscar um 11, podes arriscar com Neres ou sem Neres, pá, é como Mas tu se o achares Cassiano melhor. quer saber o 11 que eu colocaria ou Sim, o 11 sim, que eu sim. acho que o Roger Ah, Smith vai peraí. colocar? Bem, sei que ainda faltam 3 semanas, muitos jogos de preparação, contratações e vendas, mas querem aventurar-se já a um 11 para a Supertaça? Pronto, eu vou dar aqui o meu 11, o que eu colocaria ao dia de hoje. E depois já te Pode, digo aqui que o Poca já também o Poca já pode partilhou o dele. mudar muita coisa, mas eu colocaria o Odisseias, porque entretanto não chegou nenhum guarda-redes. Bá, António Silva, Otamendi. Ao dia 2 eu colocaria o Ristich. Estou a falar ao Ui! dia 2. Estou a falar ao dia 2. Pá. Eu ainda não vi o Iracek com a camisola do Benfica. Vi o Iracek com a camisola do Slavia de Praga, numa dinâmica diferente, num modelo diferente, ainda não o vi. Acredito que possa, e eu acho que vai ser melhor que o Ristich, mas para começar, metia aqui. Depois, eu aqui metia João Neves e Coxo no jogo contra o Porto. E já explico porquê, ok? No meio campo. Hum, Explico porquê. Pela capacidade que o João Neves tem com bola e mesmo sem não bola, sei se o João ok? Neves tem pedalada agora, nesta fase. Pronto, é o que eu te digo. Eu não sei Sim, a questão estamos só, física, eu não sei a questão física, não estou só a sei. desconstruir também o teu 11. Faz parte de eu ser advogado dos Certo, diabos, certo, do certo, certo. diabo. Eu metia Fred à esquerda, sempre quase a fazer o terceiro homem do meio campo, porque depois do lado do Porto, em princípio, surgirá o Otávio nesse papel, e portanto, para equilibrar ali a luta do meio campo, eu colocaria o Neres na direita, o Rafa no meio, atrás de Gonçalo Ramos. E agora tu perguntas-me assim, e o Di Maria? Pois, o Di Maria, ao dia de hoje, ao dia 13 de julho, eu não sei em que estado físico, no sentido de que tipo de ritmo vai ter. No melhor Di Maria, obviamente é Di Maria em mais 10, na minha opinião, mas não acho que seja nada mau ele partir do banco e depois, em meia hora, 45 minutos, partir a louça toda, já percebendo como é que o Porto joga, olhando de fora. Isto às vezes é importante. Mas isto, opa, eu podia ter aqui É um dizer exercício, epá. mais 20 11 e todos eles eram bons para bater o Porto. Yeah. O Pocas partilha aqui então o 11 dele. E já sabem, se alguém quiser partilhar aí o 11 no chat,
Vamos lá. Aliás, não é o 11 dele, é o 11 que ele acha que o Roger Schmidt vai colocar. Odisseias, um dos laterais esquerdos, o António, o Otamendi e o Bá. Depois Fred, Cockchu, João Mário, Rafa, Di Maria e Ramos. Pronto, eu falei um bocadinho desse 11. Eu também acho que é por aí que o Roger Smith possa estar a pensar. Mas eu tenho o feeling que o Roger Smith vai trabalhar o João Neves como um 6. Um 6 tipo. Um 6, imagina, tipo, sei lá, agora um jogador. Ele tem muito João Moutinho na recuperação de bola, no duelo. Sim. Ele é muito pequenino, mas encosta e Eu não bem. acho que é. Bom. Pequenino no sentido da altura, não Sim, é? Não é sim, um sim, jogador, sim, sim, não é mas aquele, não. mas sabe muito bem ir no duelo. Mas eu acho que o vai trabalhar na recuperação defensiva também, e até como um 6 complementar a um 8 mais desequilibrador. É o meu feeling que ele está a preparar mais isso do que propriamente ele jogar na posição, não sendo o jogador mais de o box to box. Eu acho que ele pode trazer mais para a posição 6, uma espécie do que o Tiago Dantas estava a fazer agora na seleção sub-21, como 6 dessa seleção. Um mini Pirlo, pronto, brincando assim. Ah, pô, João, estás a Pá, muito pesado, meu. não, Tu, estou a as dizer um tuas jogador que expressões, tem. foda-se, quer dizer, as tuas expressões é Jonas dos pobres, Certo. mini Pirlo. Ei, Não, mini Pirlo no sentido de um amanhã jogador já com estão a usar capacidade. nos outros Certo, podcasts. Diz? exato. Ah, um jogador a ter qualidade com bola, mas que parte de uma posição. O Pirlo era um 10 quando chegou Claro. ao futebol e depois passou para 6, ok? É um bocadinho isso. Tu olhas para o João Neves, nunca vês um 6. Olha, vês mais um jogador com bola, a ser o organizador, a pôr a equipa a jogar. E eu acho que o Roger Smith vai recuando um bocadinho no jogo, até pela capacidade defensiva que ele tem. Muito bem, malta, nós chegamos aqui ao fim da nossa do tema que nós tínhamos planeado falar. Vamos ficar aqui um bocadinho mais de tempo. Se quiserem, alguém que se quiser colocar alguma questão, pode fazê-lo aqui no chat, que nós falaremos aqui um bocadinho. João, o Metal está a falar aqui, curioso, se o Hugo Félix possa subir à equipa principal com as exibições que está a fazer no Europeu Sub-19. Eu entendo essa. Agora, falar-se muito do Hugo Félix, e é normal, mas ele está a fazer essas exibições no contexto do Sub-19, ok? Ou seja, no contexto de jogadores da mesma idade que ele. Portanto, eu acho que o passo seguinte do Hugo Félix é afirmar-se com tudo na equipa B do Benfica. Jogar muitas vezes, jogar bem e errar muitas vezes, porque faz parte do processo da equipa B, jogar no modelo com bola e jogar cada vez mais perto da baliza. Para mim, o Hugo Félix, lá está, é um jogador ao contrário. Esse partiu de, se calhar, às vezes pensa-se muito nele como o 8, eu acho que é muito mais o 10, 9,5, no sentido de ele tem muita boa aproximação na baliza, remata bem, é um jogador que decide bem perto da baliza. Eu acho que pode ser um jogador a jogar atrás do avançado no modelo da equipa B, e é aí que eu quero, por exemplo, o Martinete a ser o 8 e ele jogar mais à frente, e depois tens um 6 mais recuperador. Acho que pode ser assim um modelo da equipa B. Olha, um trio do meio campo que era giro, mas eu sei que o Tiago Dantas não se calhar não deve ir por aí, não sei, veremos no futuro. Era Tiago Dantas, Martinete e o Félix. Era engraçado e permitia aqui uma bela qualidade de jogo à equipa B na segunda divisão. Mas isso levava o Tiago sim, a descer Sim, patamar. Às um vezes dá-se um patamar, passo sim. atrás para depois dar depois à Sim, frente. claro, claro, claro. Até nem me admirava que ele aceitasse, mas pronto. Muito bem. João, aqui o Rui Pereira. Não seria interessante ter aquilo que acontece na Premier League no final dos jogos, as entrevistas aos jogadores, com ex-jogadores? Isto seria possível neste lamaçal? Rui, eu já vejo muitos ex-jogadores com posições em órgãos de comunicação social, o Eleven, Sport TV. Agora, com aquela dinâmica no relvado, isso aí não acontece. Pá, se faria sentido ou não? Eu acho que sim, faz sempre tudo o que seja de bom, faz sentido. Tudo o que seja para melhorar. Os ah, verdadeiros protagonistas dos jogos são os jogadores e os treinadores. Quanto mais eles falarem, melhor é para o espetáculo. yeah. Quanto menos falarem determinadas pessoas que não interessam ao Meninos Hoje e determinadas conversas e temas que não interessam ao futebol, melhor é a propaganda da modalidade, melhor é o espetáculo. Eu sou totalmente a favor que se fale antes, que se fale depois, que se fale de futebol.
Muito bem, João, aqui a pergunta que tem assolado os hostes benfiquistas. Vamos buscar um suplente para o Bá ou a solução já está no clube? Não, eu espero ir buscar uma Ou solução. já meteste uma cruz no João Vitor, João? Não, Fogo. Hoje já vi malta a dizer, porra, pá, aquele gajo não... não, repara no que eu disse isto ontem. Eu não é, não, Não, o tu até problema não é. elogiaste certa parte. Eu acho que ele jogou bem. Então, de acordo com as minhas expectativas, acho que jogou mesmo bem. Agora, não pode dizer, é um jogador que só pensa como central, jogar a lateral num Benfica que vai dominar 90% dos jogos. Não dá. É uma questão de características, já está. Por isso é que quando eu te digo assim, o perfil, pá, podes-me dizer assim, eu lembro-se do Alcides, o Alcides jogou um outro jogo bem a lateral direito. Yeah, yeah. Um ou outro jogo, pá, jogos E, mais e difíceis. lembras-te daquele miúdo cabelos louros? Isto também jogou um ou outro jogo a defesa esquerda, jogou bem. Lembras-te desse? Foda-se. Pronto, Desculpa, mas João, era só. o que eu quero dizer? O Hoje, João como não Vitor estão cá os chalupas do chat, eu posso mandar piadas. pode jogar um ou outro jogo, o João Vitor, bem a lateral direito, mas não é o lateral direito que o Benfica precisa. O Benfica precisa de um lateral direito com outra consistência. Já disse aqui o nome que eu optaria. O Pedro Malheira era um jogador que era de caras como um excelente substituto, com características diferentes do Bá para o nosso E era plantel. homenzinho para ter minutos. Sim, sem dúvida. Não tinha problema nenhum em jogar com o Pedro Malheiro, mesmo em jogos difíceis. Não vejo problema nenhum, enquanto que o ano passado já tinha dificuldades e por isso é que o Fred acabou a época a lateral, ou teve muitos jogos a lateral. Com o Pedro Malheiro não tinha qualquer problema e acho que ficámos com um setor defensivo muito, muito capaz, tendo aqui como ponto de interrogação a questão Jurasek. Muito bem, João, agora pergunto-te, viste ontem o Flamengo? Não vi o Flamengo, ainda tenho esse jogo para ver. O Flamengo, não pelo Flamengo em si, mas pela questão do guarda-redes que jogou contra o Flamengo, para ver. Mas já vi alguns vídeos e lá está. Não são os vídeos que passam para cá para fora, vídeos de defesas e de pormenores do Não, Bento. claro que não. Não, Isso não. é. E a questão Estou-me a é. meter contigo, Eu porque sei, eu aquilo sei. eu apanhei um pequeno certo, mas vi que ele fazia fácil 10 mil metros. Sim, eu sei. Teve uma má saída, mas pá, é assim, é o global que conta e o Bento nem sequer é guarda-redes do Benfica. Veremos se vai ser guarda-redes do Benfica, mas o Bento tem características que podem se tornar muito boas para o Benfica. Veremos o que E pode acontece. evoluir também cá. Não, Olha, não pode não, vai vai evoluir. Se evoluir, sim, vier, se claro, vier óbvio, cá, vai óbvio, evoluir certamente. óbvio. Em Ah, qualquer lado ele vai evoluir, na minha opinião. o Ben estava com pressa para que o Filipe Teixeira também não foda. Esses gajos também abusam. João, mas tu ontem falaste nele e já tive. Estava para comentar isto contigo. Epá, eu tenho gostado do Samu, sabes? Sim, sim. E ontem tu até referiste nisso, que ele até pareceu, demonstrou alguma segurança. A malta criou aquele estereótipo ali com o Samu, com o guarda-redes daquele perfil. Que muitas vezes acaba por não ser até correto, Atenção, até pode estar ali. e atenção, que eu já se falou aqui de uma coisa, aliás, eu creio que vem nos jornais, que o Benfica podia buscar só um guarda-redes em janeiro. E eu não sei se isso não possa ser uma possibilidade, no sentido de o Samu estar até janeiro como número 2 é um risco que se corre, atenção, mas o ano passado também a segunda parte da época era isso que estava em causa. Então, mas o Elton jogou alguma vez? Não, é isso que eu estou a dizer, tipo, Não. mas imagina que o Odisseus acontece-lhe alguma coisa, né? Pá. Assumis o risco de Aliás, jogares com o Samu, aliás, espera, podes pode correr prejudicar esse a risco. equipa e Não, até o Samu, podes percebes? correr, podes correr esse risco Na até já na Supertaça. Supertaça. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Epá, isto é um. Eu nunca iria por aí, mas pode ser uma possibilidade. Ou seja, eu já vi questão, como o Campeonato Brasileiro acaba em dezembro, acontecer só a vinda de um guarda-redes desse campeonato em janeiro. Pá, veremos o que é que possa acontecer. Acreditas que possa ser isso? Acredito que haja Para o essa negócio, possibilidade em para o cima da Benfica não, mesa. para o Benfica não pagar uma nota tão grande. Acho que pode acontecer isso. Não estou a dizer que vai acontecer, mas acho que é alguma real possibilidade em cima da mesa. Mas não fazia mais sentido. Olha, eu ia perguntar isto, está aqui o Pocas a prometer. Muita gente diz isto e eu concordo. Se é para apostar no Samu André a curto prazo, não vale a pena ir buscar um guarda-redes só porque sim. Ou vais buscar um claramente superior ao Odi, ou então não vale a pena. A minha dúvida é esta. Eu alinho aqui na cena do Eu Pocas. entendo perfeitamente, mas o claramente superior ao Audi, ou seja, imagina
O Sommer e o Navas. São dois jogadores, dois guarda-redes claramente superiores Estás sempre a ao falar Odi. nesse maluco, no Summer. Espera O aí, Navas, o Navas, João, mano, diz lá aqui, só estão aqui os patronos a ouvir. O Navas teve mesmo quase, não teve? Hã? quase não teve, teve perto, quase, ainda Fogo. faltou o passo seguinte. Mas Fogo. agora a questão, o Navas e Sommer, Não achas que ele é, vinha fazer uma perdinha ainda? eu acho que podia vir. A questão é que esse Benfica que queria pagar um salário que ele quer exigir. É que são coisas diferentes. Não é o que tu tens que pagar, imagina, ao PSG, ou o que tens que pagar imagina, o Sommer acho que pode ir para o Inter, eu já li, por 6 milhões de euros. Isso não é difícil para o Benfica. O problema é a nota que o Sommer vai ganhar no Inter, percebes? É muito por aí. E se o Benfica tem condições para pagar isso. E esses guarda-redes que são muito melhores que o Odi chegam aqui, que é isso que eu queria, é esse perfil. Atenção, é esse perfil que eu queria. Se me perguntasse, é esse. Agora, o Bento, para mim, é um guarda-redes que chega aqui, pode não entrar de caras no plantel, mas vai mostrar, quando tiver a oportunidade, que é melhor que o Bento, E não vamos estar. melhor que o Odi, naquilo que o Odi falha. Principalmente no controle da profundidade. Já sei como vou dizer do último lance, sim, Sim, sim. certo, Mas o Odi, tudo mas olha lá, certo, não achas que o Odi melhorou mas o também Odi não nisso? saía naquela. Não, 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 Não não, melhorou? não, muito pouco. Causa muito desconforto à equipa. Ele fica, Eu não estou hesita a dizer, muitas eu não estou a vezes. dizer isso. Só estou a dizer que eu acho que ele melhorou um pouco. Pá, o que melhorou até foi mais no cruzamento. Na saída a cruzamento já sai um bocadinho melhor, mas é sempre um bocadinho. E tu no estádio é que consegues ver, a equipa fica intranquila. Eu já vi vários momentos Já, em que o também já António vi, já Silva vi. olha para ele e tu olhas para a cara dele e ele não te dá tranquilidade. Isso é muito importante no guarda-redes. Eu digo sempre isto: tu olhavas para o Tá bem, Oblak, pô. Mas, por não exemplo, sabias o que é que ele estava a dizer, a pensar, né? eu olhava para o Ederson e não conseguia estar tranquilo, meu. Com aquela cara de maluco. Também. Não é Não, verdade? mas transmitia tranquilidade. Agora, abusava era do jogo de pés, mas abusava porquê? Porque tinha um jogo de pés inacreditável. O homem, eu cheguei a vê-lo, e isto é verídico, eu cheguei a vê-lo em treino no Rio Ave, a jogar em meinhos com os colegas de equipa e a partir a louça toda. Em meinhos, não é coisa, não é só. E a bater livres era incrível, a bater livres metia a bola no ângulo assim fácil. Mas em meinhos a jogar sem problema nenhum. Portanto, estamos a falar no guarda-redes aí, no nível soberbo, a nível de pés, se calhar é o meu guarda-redes do mundo. Ok? Pá, é surreal. Mas se o Bento trabalhar o jogo do PES, não é o longo, mas o jogo curto, se for estimulado para isso e vier, portanto, mas está a vir para a pré-época, para começar a trabalhar desde cedo isso, eu acho que podia ser um guarda-redes que naturalmente seria melhor que o Odisseias. João, muito bem. Tivemos aqui uma hora para aí, ou mais coisa, menos coisa, não foi? Já não me lembro bem quando é que a gente conseguiu meter isto a funcionar, mas provavelmente foi uma hora. Olha, tens aqui uma pergunta, já que estamos a falar de guarda-redes, do Metal. Será culpa da pouca evolução do Odi estes anos todos? É só dele ou também do treinador de guarda-redes que não o melhora? Pá, é assim, eu sinceramente eu acho que o Odi desde miúdo teve esses problemas e já é mais difícil trabalhar alguns deles, pá, uma saída ou outra, mas eu acho que está intrínseco a ele, ou seja, é das características dele, ele é um guarda-redes, não interpretem mal isto, e isto em termos só de campo, é um guarda-redes que eu chamo de guarda-redes cobarde, ok? O que é um guarda-redes? Ei, João, Não, ei. mas entende isto, é um Ei, guarda-redes já estão a que clipar isto, de que certeza. se corta. Sem problema nenhum. É um guarda-redes que se corta nos lances. Ele não arrisca rigorosamente nada. E o que é que isso faz? Faz com que ele não cometa muitos erros. Fica na baliza e tu dizes assim: opá, ele não cometeu nenhum erro. A bola entrou, o defesa cabeceou, saltou em cima do outro, mas se ele tivesse antecipado e tivesse saído da baliza e amarrado a bola, não era golo. Mas não é um erro do Odi. E ele vive muito à custa disso. É um guarda-redes que fica demasiado preso à linha e isso, pá, eu acho que é desde miúdo que nunca foi habituado a isso. E depois numa fase em que veio para o Benfica já graúdo, é difícil de tirar isso. Nota-se que é um guarda-redes muito preso a isso, muito formatado a esse tipo de jogo e que dificilmente alterará. E então no jogo do PES, então, pá, com uma outra evolução que teve, mas precisa muito mais para um guarda-redes do Benfica. Muito bem, João. Uma horinha, é quase meia-noite. Conseguimos fazer este episódiozito em direto aqui no Patreon. Algo que provavelmente iremos repetir ou não, pois também depende dos vossos comentários aí. João, queres mandar aqui um abraço a quem nos acompanhou e depois Isso. há de assistir e...
de Um alguma grande forma. abraço aí à malta do Patreon, fazendo-nos companhia e com belas perguntas, boas opiniões, isso é que é importante. E pronto, e dar-te só aqui um abraço e explicar só à malta que nós aqui com este tipo de programa não é dizer mal, não é puxar coisas negativas, é de forma construtiva alertar para alguns problemas que aconteceram na época passada, porque nem tudo foi um mar de rosas e se nós queremos um Benfica melhor, um Benfica a ganhar a Supertaça, a Taça da Liga, o campeonato e continuar a fazer uma boa Liga dos Campeões, tem que evoluir nestas estes 3, 4 níveis que aqui falamos e que aqui abordamos, e eu acho que o Roger Smith tem tudo para isso, com um plantel melhor e rumo a ganhar tudo. Muito bem, João, obrigado pela disponibilidade, por estarmos aqui ao final de um dia, de um longo dia de trabalho, claro está, mais um, a conseguirmos fazer aqui Nota-se bem mais na um. tua carinha. Nota-se, né? A fazermos aqui mais um episódiozinho. Pode ser que a gente amanhã consiga gravar mais alguma coisa. Tinha aqui mais um ou outro tema, mas não queria deixá-lo aqui. A ver se a gente faz um ou outro vídeo para falarmos sobre isto, João. Um grande abraço, meu amigo. Encontramos-nos em breve. Grande abraço. À malta que nos acompanhou aí em direto, deixar-vos um grande abraço. Obrigado. Nós não combinámos nada, não avisámos nada. Estamos a testar a dinâmica durante a tarde, como eu vos disse, tinha estado a ver que muitos projetos têm por hábito fazer isto. Nota-se que é uma interação sempre um bocadinho diferente, portanto optei por tentarmos fazer isto de alguma forma. Espero que tenha funcionado tudo bem e em breve voltaremos então a repetir. Deixar-vos um grande abraço. Estamos a chegar aí sexta-feira, ao final de uma boa semana. Não se esqueçam que no domingo há Watch Along no Benfica FM e provavelmente, quase certeza, teremos o rescaldo ao final da noite aqui no Benfica Independente. Dificilmente será em direto, porque eu antes dessas 10h30, um quarto para as 11, não consigo mesmo. Eu sair da loja às 9h30, chegar a casa, não chegar, aquela confusão toda que vocês que nos acompanham já sabem, portanto, mas faremos de certo o rescaldo e depois terão tempo para ouvir quando puderem. Portanto, um grande abraço a todos, o final de uma boa semana e aquele clássico Viva o Viva o Benfica! Benfica. Um abraço, amigos. Obrigado.